Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste em qualquer horário pelo IGTV. Seja bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou Maíra Gomes, sou jornalista, sou escritora. Estou desde o ano passado aqui entrevistando profissionais do mercado do livro. Então tem mais de 140 entrevistas para você curtir. Se você for lá no IGTV, na série Entrevistas Primeira Temporada, tem quase 100, porque as primeiras estão disponíveis no meu canal do YouTube, só você clicar no link da bio depois para ir lá conferir. Mas ainda tá faltando eu colocar algumas. Eu prometo que até o final do ano eu consigo subir essas entrevistas do ano passado que estão só no YouTube. E na série segunda temporada de entrevistas você encontra as entrevistas dessa segunda temporada. Boa noite para quem tá chegando aqui ao vivo. Já senta o dedo no coraçãozinho pro Instagram entender que essa live tem relevância, avisar os nossos seguidores que nós estamos por aqui. Se você tá me assistindo no IGTV, depois que a live já terminou, deixe seu coraçãozinho aí também e comenta se você gosta de literatura infantil, se você tem um autor favorito. Nós vamos falar disso aqui hoje também, além de outras coisas. Agora, se você tá me assistindo ao vivo, né, aguarda que lá no final da live a gente vai abrir para perguntas. A minha entrevistada já chegou, eu vou colocar ela aqui na live. Ela é escritora, professora e mestre em língua portuguesa. Seja bem-vinda, Ana Cristina Rosito. Vamos aguardar a conexão. Nesse aviãozinho aqui embaixo, enviando para todos os seus seguidores, para os seus amigos que se interessam por literatura, por escrita. Vai ser bem legal ter eles por aqui. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bom? Tudo Bom. certinho. Vamos Obrigada ver pelo se o... convite. Eu que agradeço você ter topado. Vamos ver se hoje o Instagram ajuda, né? Porque tem estado bem complicado fazer live. A live cai, o Instagram não salva, trava tudo. Vamos ver se hoje dá certo. Vai dar tudo certo. Ana Cristina, o que veio primeiro na sua vida, a docência ou a escrita? A escrita. Na verdade, antes de tudo, veio a criatividade. Porque antes mesmo de eu escrever, pelo fato, eu acho, de eu ser filha única, eu inventava. E aí eu criava histórias, inventava personagens e me divertia com isso. Então eu sempre criei, sempre inventei, sempre tive muita imaginação. A ponto da minha mãe falar assim: caramba, essa menina não para. Sempre inventando, falando sozinha, e na verdade não, com os meus personagens, enfim. E aí depois, quando eu comecei mesmo assim a escrever, minha paixão pela parte da escrita na escola era muito grande. E aí eu tenho até hoje um caderninho vermelho que está na casa da minha mãe, que tem ali os meus primeiros poemas, os meus primeiros escritos, ainda com aquela letrinha, assim, bem quase de alfabetização. Então a escrita veio primeiro do que a docência. A docência só mesmo depois, né, no final do ensino médio e tal. E aí eu prestei o vestibular, e aí fui fazer faculdade de letras na UFRJ, e aí juntou uma coisa na outra, e aí virou a professora e a escritora e tudo se embolou e se completou, na verdade. Isso que você falou da criatividade, da coisa do filho único, me identifiquei muito, porque em retrospecto eu fui uma criança muito criativa também, filha única, e me lembro de com uns 7, 8 anos eu criar uma personagem que eu lembro o nome até hoje. Minhas avós já faleceram, mas a minha avó, que foi a última a falecer, faleceu em 2019, ela falava dessa personagem até agora, né, até antes dela falecer, que era Dona Juiquinha, que era uma empregada na casa da minha outra avó. Tipo, as coisas, né? Uma criança de 7, 8 anos criar. E engraçado que eu nunca tinha relacionado isso com o fato de ser filha única, mas faz todo sentido, né? Porque a gente acaba dando um jeito de ter com quem brincar, né? É, Mesmo que seja você mesma ali eu me interpretando. divertia muito, porque eu também tinha os cachorros, que eu sempre tive cachorro, sempre desde a barriga da minha mãe, então o cachorro entrava também na festa, então ele se tornava personagem também, né? E junto com os bonecos, enfim, tudo saía sempre uma história, alguma coisa. Na época também eu me lembro, eu tinha ainda lá guardado aquelas fraldas de pano, né, que eram utilizadas antigamente, aquilo virava Uhum. barraca, virava casinha, virava tudo, cadeiras uma atrás da outra se tornavam trem. Então, e daí, na época também, né, nos carros, você tinha, qual é o nome daquilo mesmo? Na marcha, né?
só que era solto, não sei se você lembra disso. E aí as pessoas compravam e colocavam ali, e aquilo, depois, quando meu pai não queria mais, me dava, quando trocava de carro, enfim. E aí eu usava aquilo como microfone. Então eu inventava. É uma delícia lembrar desses momentos, né? Eu sou uma saudosista, assim. Faça um Eu filme. tenho, eu tenho um apego muito grande com a minha infância. Não foi uma infância perfeita, Uhum. mas eu vivi momentos assim que dava um dedinho mindinho para voltar, passar algumas horinhas como criança de novo. É, Você publicou o primeiro livro em 2008, não é isso? Que é um isso. livro de poesia. Nessa época você escrevia poesia, lá no comecinho? Na verdade, eu escrevia, assim, que a gente escreve, mas nem sempre publica. Então, eu escrevia de tudo um pouco, né? Então, na época, bem antes, na adolescência, né? Os Sim. primeiros amores, enfim, aí eu escrevi histórias, que aquele amor era realizado. Então, ainda tem muita coisa Nossa, eu me guardada em termos de identifico prosa. muito. Tá vendo, viu? É. A Então, e gente, aí, as emoções da adolescência, às vezes, são tão intensas que a gente só consegue traduzir, não consegue traduzir em palavras faladas para as pessoas que a gente gosta, né? Explicar o que está sentindo, mas vai para o papel e coloca tudo lá. eu tinha diário também, né? Tinha diário, aí tudo ficava ali, eram as histórias. E aí, na época, também, eu vou falando, vou lembrando, eu gostava de assistir muita novela, e gosto até hoje, e aí eu me inseria na novela, eu escrevia, eu criava outros personagens na novela, né? Porque era aquele Que Rei Sou Eu, e aí eu criei uma nova versão para Que Rei Sou Eu, e eu fazia parte daquilo e outros personagens. Então, era daí, eu estou só me lembrando. Mas o que aconteceu com esse primeiro livro aqui? Eram poemas que eu tinha na gaveta, não é? Tinha guardados, mas eu sempre tive muito medo de mostrar para as pessoas. Então era uma coisa muito minha, tanto a questão da prosa quanto a questão da poesia mesmo. E aí, caramba, aí meu avô falava assim: não, mas você precisa publicar, aí não sei o quê. E naquela época era tudo muito difícil, né? Não havia tantas editoras independentes, era muito complicado, só havia as grandes, né? Elas não iam olhar para pobres mortais, assim, só com muita sorte ou alguma indicação. E aí eu ficava com medo da rejeição das pessoas. Como é que as pessoas vão aceitar isso? Até que eu tomei coragem, né? Aquela coragem meio que empurrada, vai. E aí eu perguntei para um amigo meu que já tinha publicado. E aí eu falei, como é que você fez? Aí ele me ensinou lá o caminho das pedras e eu resolvi fazer esse livro aqui. Só que numa tiragem muito pequena, sabe? Só para pessoas muito amigas, aquele medo de sair da gaveta, eu até falo isso aqui no prefácio, mas foi. E ele teve uma excelente aceitação na época, né? E aí, depois eu demorei bastante para publicar um outro livro. E esse aqui virou o meu xodozinho e virou algo assim muito especial também, além de ser o primeiro, porque há pessoas que ainda têm esse livro até hoje, que eu fiz acho que 50 só ou 60, aquela coisa bem intimista mesmo. E as pessoas dizem, eu tenho, eu tenho. Então virou algo raro aqui, esse livro aqui. Mas esse livro teve uma versão comemorativa de 10 anos, né? Exato, sim. E Porque aí você fez essa publicação independente desse livro? Ou foi quase, pela né, editora? independente, assim. Eu paguei, mas no caso foi a editora Multifoco. O primeiro foi a Líteres, não é? Que abriu as portas para mim, sou agradecida até hoje. E esse aqui foi pela Multifoco, porque aí eu queria fazer uma quantidade maior, queria fazer o lançamento mesmo, né? Queria uma outra pegada. Né? Uhum. E aí eu resolvi fazer esse aqui 10 anos depois. Então foi um lançamento, né? É uma edição comemorativa de 10 anos. Ele está à venda. Ele tem a versão do e-book na Amazon, né? Faz parte do Kindle Unlimited também, para quem tem, né, esse plano. Pode ler por ali. E foi muito emocionante fazer o lançamento desse livro. Por quê? Porque na época desse aqui, eu não fiz o lançamento dele. Por quê? Porque quando eu ia fazer o lançamento dele, eu estava esperando o livro chegar, o meu pai faleceu. Hum. Então, o meu pai, ele viu o livro, né, o rascunho do livro, já viu digitado e tal, mas ele não viu o livro pronto. Quando o livro chegou, meu pai tinha acabado de falecer. E aí eu estava numa tristeza muito grande e eu não senti no Hum. meu coração como é que eu ia fazer um lançamento, mesmo que fosse com poucas pessoas, como é que eu ia fazer isso? Eu não estava com meu coração para isso.
E Eu aí, entendo que seu pai teria ficado muito feliz se você tivesse seguido com o plano de fazer o lançamento, mas às vezes a gente não tá bem para aquilo e aí não adianta, né? pronto, Não não ia ser um adianta. momento pleno de felicidade, você ia estar sempre com aquela ausência ali, né? Que seria Exato, para comemorar, seria o motivo de lembrar mais ainda da ausência do seu pai. é, Agora, você me falou que fez a publicação dessas duas vezes, você fez como uma publicação sob demanda, né, que a gente chama hoje, que sobre demanda, isso. são editoras que oferecem esse serviço todo de diagramação, Uhum. revisão, e aí mandam para a gráfica e repassam esses livros. Você ficou satisfeita com essa modalidade de publicação? Eu fiquei, sim, porque eu sou muito chata também, né? Eu acho que é pelo fato de eu ser da área de letras, eu ser revisora de texto, e sou virginiana, então perfeccionista. E aí eu acompanho passo a passo, acompanho cada passo da produção. Né? E aí, principalmente nos livros infantis, eu acompanho, assim, sou a chata, mesmo que você idealiza uma coisa e você fica ali, né? Querendo que aquilo saia pelo menos parecido ou com uma qualidade. Então eu fiquei, sim, satisfeita com as editoras, porque também elas foram indicadas por outras pessoas, eu nunca entrei, assim, em nada sem verificar primeiro, porque o livro é muito importante para quem escreve. A publicação de um Sem livro é dúvida. muito importante. É um filho, é uma É a criação. realização de um sonho, né? Isso, é a realização de um sonho. E aí você quer o melhor. Se você quer o melhor, você precisa pesquisar bastante, porque as ofertas são inúmeras. Há muita coisa aí Sim, que não tem uma boa qualidade, essa que é a verdade. verdade. Né? E aí, hoje em dia, então, muito mais. Naquela época não havia tanta possibilidade assim, né? De se fazer a publicação sob demanda. Eram poucas, eram poucas as editoras, né? Que faziam isso. Hoje o número é muito maior. E aí você precisa muito ter cuidado com isso. Tem que ver o que é, o que oferece, o valor, porque às vezes o que a pessoa oferece, ou a instituição oferece, não, o valor é muito alto para a qualidade e pode trazer uma frustração. Então, eu Sim. não tive essa questão da frustração, justamente porque eu sou muito cuidadosa. Eu demorei tanto para sair da gaveta naquela época, deve ser agora que eu ia, né, de qualquer jeito, sair assim, de peito aberto para fazer essas coisas. Mas eu fiquei satisfeita com todas elas, sim, e cada uma do seu jeito. Né? E a questão de adaptação, às vezes você quer uma coisa para você e aquela não te atende mais, aí passa para outra. Aí não tem nada a ver com a qualidade da editora, mas com aquilo que você procura também. Sim, sem dúvida. Esse livro de menções é um livro de poesia. Você é membro da Academia Virtual dos Poetas da Língua Portuguesa, que eu não conhecia, conheci através de você. Queria que você falasse um pouco sobre ela, há quanto tempo você é membro. Eu sou deixa eu pensar, desde 2019. Surgiu um convite, porque eu conversei com um grande amigo meu, também poeta, né, o Eliane, e aí eu falei que eu queria participar de uma antologia que fosse internacional. Então, como eu confio no Eliane, nas pessoas que cercam o Eliane, como sempre, né, sempre repetindo o que eu falo aqui, primeiro eu vou perguntar para as pessoas que eu conheço e tal, para ver a indicação. E aí ele falou que havia uma antologia, né, que era Encontro dos Poetas de Língua Portuguesa, né, o nome era Encontro, e se eu queria participar e falar com quem organiza, que é a Marisa Sorriso, a minha querida Marisa Sorriso, que hoje se tornou uma grande amiga. E aí, dentro dessa questão da antologia, havia, né, que no caso é um projeto que é o Encontro, que é o encontro de poetas de língua portuguesa. Então, aqueles de Portugal, do Brasil, né, dos países que falam português no continente africano, né, e também em Macau. Aí eu achei o maior barato, falei, quero participar, e aí ela me aceitou lá. Fui, participei, foi maravilhoso, né, fizemos o lançamento do livro, e aí surgiu esse convite. Então, essa academia, ela tem a ver com esse projeto do encontro. Então, poetas que participam dessa antologia e participam desse grupo aí, lusófono, que participam também, né? São convidados a participar dessa academia virtual. Por que ela é virtual? Porque ela não tem uma sede física. Então, os encontros são feitos virtualmente.
E depois da pandemia existe sim um projeto, né, de se fazer um sarau, já há um sarau ao vivo também, que eu não tive a oportunidade de participar, porque eu entrei em 19, logo acho que foi no final, e aí veio a pandemia em 20, então não teve mais esse encontro, esse sarau aí para que a gente se encontrasse. Então é isso, a academia virtual, ela tem a ver com esse projeto que engloba esses poetas de língua portuguesa do mundo todo, e é bastante bacana, tenho conhecido pessoas muito legais, e por enquanto nós estamos só no virtual, por isso que é virtual, que não tem uma sede física ainda, pelo menos. Além dessa, você participou de outras antologias, né? Você tem boas experiências com antologias? Sim, sim, porque geralmente são amigos que me convidam. Então, aí eu participo por conta disso. Participo muito das antologias que são feitas pelo pessoal da Ilha do Governador, que eu tenho uma relação muito bacana com a Ilha do Governador, e outras antologias da própria Líteres, que também continua me chamando, e algumas que surgem e que eu acho interessante participar, ou nem é questão de ser ou não interessante. Às vezes você, como tem que dar até uma contribuição financeira, às vezes você está naquele momento com dinheiro para isso, ou quer fazer isso mais adiante. Então, por isso é que às vezes eu participo e às vezes não participo. Então, é um conjunto de fatores, na verdade. Não é só um motivo ou Eu outro. tenho muito essa questão em relação às antologias pagas. Eu nunca participei de antologia nenhuma, justamente porque eu não encontrei uma que eu achasse que seria interessante para mim como autora. Porque, primeiro, que eu acho que vai depender muito dos autores que fazem parte da antologia para ela ter um alcance legal, né? Porque o objetivo de você publicar numa antologia, a meu ver, é divulgar o próprio trabalho, né? Você chegar a outros leitores que não conhecem o seu trabalho. Então, eu publico, nós duas estamos na mesma antologia, e aí eu vendo os livros para os meus leitores e eles vão passar a conhecer o trabalho da Ana Cristina e é uma troca, né, de certa forma. Então, eu acho que você ter autores comprometidos com a divulgação do trabalho é muito importante, porque às Sim. vezes a gente tem aquela questão do autor, como a gente estava falando logo no início, que ele vai publicar um livro e não necessariamente ele está interessado em fazer milhões de cópias, em viver de literatura, enfim. Talvez esse autor não vá divulgar tanto a participação dele na antologia. Então, ali eu já perco uma base de divulgação, né? Uma base de leitores. Então, tem toda essa questão do quão é pertinente para a gente, como autor, participar daquela antologia. E tem a questão financeira também, que você muito bem apontou, que nem sempre a gente está disposto ou tem disponível alguma quantia para participar de antologia. Eu, particularmente, não participaria de uma antologia paga porque eu não tenho dinheiro para isso. E porque eu acredito que a gente tem que ser remunerado, né? E não pagar para participar. Você tem alguma questão com relação a isso ou para você de boa? Eu acho que tudo depende do projeto em si. Existem alguns projetos que valem a pena você pagar por eles, mas depende também do valor. Existem valores absurdos. Eu não dou um Sim. valor absurdo, não é isso, não. Existem coisas até que têm um valor mais baixo. Existem algumas que nem você tem que pagar nada também. Então, eu, quando participo, na verdade, e é isso aí desde sempre, agora mais ainda, que eu participo pouco. Apesar de ter participado de muitas, é porque isso aí é um caminho longo, desde Uhum. 2008. Então a gente vai participando e acaba, quando eu vi, já tinha participado de várias. Um volume enorme, né? Não é uma coisa que participe no mesmo ano de 5 antologias, por exemplo. Mas o que tem acontecido agora? Eu tenho participado mais de coisas relacionadas a grupos que eu conheço. Pessoas Porque amigas. aí faz sentido. Você se Sim, reúne com um grupo de autores, vamos sim. publicar um livro juntos. Aí é óbvio, o dinheiro tem que sair de algum Ou lugar então, para arcar com aquilo, né? coisas comemorativas do tipo, o Polo Cultural da Ilha do Governador faz 5 anos. O pessoal que participa, né, dos saraus lá do Polo. Comemoração, vamos fazer uma antologia, entendeu? Aí sim, Não, são nesse coisas sentido que você está específicas. falando, eu acho completamente pertinente, né? É um grupo São de específicas. autores que está se reunindo para publicar um livro e, obviamente, é preciso custear isso, né? Diferente de Isso uma é. editora cobrar para você Não. publicar, né? É Aí complicado. desse tipo eu não participo mais. Eu só participo se tiver alguma coisa afetiva envolvida. Eu não tenho participado mais. No É. início eu participava mais.
tá? Não uma quantidade gigante, participava de uma para ver, outra, projetos interessantes, como foi da Líquidas, meu primeiro, que era um soneto para Machado de Assis, acho que era esse o nome, um livro lindíssimo, que você precisava criar um soneto, né? Aí dentro da questão do Dom Casmurro, então é outra pegada. Tem que ter alguma coisa que me chame a atenção, Que não te simplesmente toque, né? participar, isso, não simplesmente participar, porque aí eu não me toca. Voltando aos livros solo, Sim. depois de Dimensões, você publicou mais 3 livros, sendo 2 para o público infantil. O que te levou a escrever para esse público? No infantil, é Isso. aquilo, eu já escrevia, na verdade, como eu falei, né? Já escrevi em prosa, tanto com temática adolescente, na época que eu era adolescente, como também temática infantil. Especificamente em relação ao Dandara e às vaquinhas, né? Porque eu sou assim, eu sou muito observadora. E aí eu fui passar não lembro se foi um final de semana, uma semana, na casa de um amigo meu em Saquarema. Eu Existia uma morei anos em Saquarema. Existia uma menina chamada Dandara, que era filha desse meu amigo, que trabalhava comigo na escola. Olha só, né? As E aí, um belo dia, eu conexões. acordei e ela estava lá conversando com a avó dela, falando sobre as vaquinhas da cozinha, né? Aquela vaquinha que é o pano de prato de vaquinha, tudo era de vaquinha, e ela conversava e criava histórias ali. E aí eu tomei um café da ideia de criar. E demorou cerca de 10 anos para essa história ser publicada. Caramba! E eu achei que eu que guardava as minhas histórias por muito tempo. Mas por quê? Porque eu tinha uma ideia do que eu queria para Dandara. E eu não achava um lugar, assim, não achava, assim, não é o momento agora. Que eu ia olhar as ilustrações, né? Eu queria uma coisa bem feita, enfim. São lindas as ilustrações. Quem é o artista? É o Alexandre, agora eu esqueci o sobrenome dele, tá aqui. A Alexandre Pimenta, da editora Multifoco. E eu tenho um livro que foi ilustrado por ele, se for o mesmo. Deve até ser. Xande Então, Pimenta. Alexandre Pimenta. Será que é o mesmo, gente? Seria muita Nossa, coincidência. coincidência, hein? Para nosso primeiro encontro aqui. Várias coincidências. Nossa, várias coincidências. Esse livro é de que ano? Esse livro é de 2017. Eu Vou adoro essa perguntar a ele se ele é o mesmo, né? Se é a mesma pessoa. Que curioso isso. Eu não conhecia ninguém que tinha ilustrado com ele ainda. E aí, por exemplo, esse gatinho aqui, que é o João, que faz parte da história, ele realmente existiu, ele nos deixou ano passado. Então, né, a família ficou super feliz aqui. A irmã dela me cobra, porque quando eu fiz esse livro, a irmã dela não tinha nascido. Aí eu vou fazer depois uma continuação. Eu falei, pode deixar que você vai entrar no livro. Então, eu esperei 10 anos para fazer. E eu chorei quando eu recebi o livro, porque foi muita emoção. Né? Quando eu peguei esse livro lindíssimo aqui, porque a ilustração é linda e ficou maravilhoso, agradeço a equipe do Foco por isso. Eu peguei, quando eu abri a caixa que eu recebi aqui, eu chorei. E foi um lançamento maravilhoso. Eu coloquei cabeça de vaquinha, porque eu também me caracterizo. Coloquei cabeça de vaquinha que eu tenho história para as crianças, porque eu também sou contadora de histórias, apesar de fazer um certo tempo que eu não exerço aí esse ofício. Mas eu já Aí fui essa contadora. habilidade, eu até engano, mas essa habilidade eu não possuo. Eu Eu acho já, uma já ciência exerci, complexa. já exerci, mas muitos anos sem fazer, e no lançamento do livro eu fiz essa contação de história do Dandara, e foi muito legal, muito animada, enfim. E é um orgulho que eu tenho aqui. Então, eu resolvi fazer, colocar aqui, né, para fora mais um texto. E tem muitos na gaveta, gente. Tem muitos, muitos. Eu preciso parar assim para olhar para todos eles. Deve ter coisa de 20 anos, gente. Não vou fazer conta, não. Mas vem cá, aí você decidiu publicar esse livro, fez com multifoco, né? Que você falou. Fiz como E, escola. e aí fez o tão esperado lançamento, né? Como Foi, é que foi. foi? O lançamento foi muito legal, né? Foi diferente do livro de poesia, né? Do lançamento de livro de poesia. Mas eu gravei no pendrive musiquinhas de criança. Perguntei dos amigos do meu marido, né? Que tinham crianças na idade dos leitores do Dandara. E aí eu fui montando playlist, eu enfeitei tudo, era lápis de vaquinha, foi uma farra. Assim, foi lá no centro da cidade, lá no,
acho que é um Multifoco Bistrô, alguma coisa assim, eu não vou me lembrar, na Mente Sá. E foi muito animado, foi muito legal e emocionante, né? Eu comprei até Realizou. sapato com olhinho, eu tenho até hoje aqui, eu tenho umas. Depois eu mandei fazer uma boneca da Dandara, muito bacana também, ficou muito E bonita. esse livro, ele ganhou prêmio Polo Multiarte do Polo Cultural da Ilha do Governador na categoria infantil. Me Foi. fala como é que foi isso. Eu fiquei espantada, assim, né? Não que eu não soubesse da qualidade do livro, mas a gente se espanta, né? Falei, gente, Sim. né? Olharam assim, viram esse livro, acharam bacana, porque ele já estava sendo usado para contar, né? Para ser contado em escolas da Ilha do Governador. E aí, o trabalho bonito, você viu, as ilustrações são belíssimas, a história também é bacana. E aí, de repente eu recebi. Eu falei assim, fui meio tímida, né? Você encontrar as fotos na internet, eu toda tímida, com certificado, assim, porque eu sou a pessoa tímida, embora não pareça, eu sou a pessoa tímida. Eu não gosto de ficar falando de mim, muito de mim, ou do que eu faço. Eu vou fazendo, né? Então, eu fui tímida lá, mas fui maravilhada e muito feliz, muito bom. Muito feliz mesmo. Além de professora da rede estadual de ensino, você também coordena um sarau literário no Colégio Estadual Tia Lavoura, é assim que fala o nome? Colégio Estadual Tia Lavoura, que o nome é Colégio Estadual Maria de Lourdes, Maria de Lourdes de Oliveira Lavor. E aí a gente chama carinhosamente de Tia Lavor para encurtar também, né? Me conta um pouco sobre essa iniciativa do sarau. Eu participava de saraus, e aí na época, né, o Alex, que era um dos diretores da escola, prestou atenção a isso e falou assim, poxa, você não quer fazer aqui na escola um sarau? Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, mas trazer para a escola, né? Algo grandioso. Tá, vamos fazer primeiro num sábado. Eu falei, tá bom. Aí fizemos pequeno, né? A Com a equipe participação dos maravilhosa, alunos? sim, com a participação dos alunos. Primeiro foi pequeno. E aí, no ano seguinte, ele aumentou. Ao invés de ser no sábado, ele ficou nos 3 turnos. Então, começava às 8 da manhã e terminava às 9h30 da noite. No Meu último, foi Deus. um big evento e se tornou a Feira Literária, né? A Frilavor, Feira Literária do Lavor. E aí vários autores foram, os alunos fazem apresentação musical, a gente descobre mil talentos, tem microfone aberto. Aí eu chamo todos os autores que eu conheço, que estão disponíveis e que eu acho, né, que tem a ver com a questão da faixa etária, que eles vão gostar. Primeiro eu faço um esquenta, faço a semana literária nas minhas aulas, aí eu vou chamando alguns autores, a gente faz algumas oficinas, o Bruno Black já fez oficina na escola lá comigo. E aí depois é o grande, né? Quando eu vi a última vez, foi em 2019, o tamanho que ficou, que virou uma feira literária, eu falei, gente, eu não acredito. Eu estou conseguindo coordenar isso. Mas se consegue por quê? Porque a equipe chega junto também. Sem a equipe, sem os alunos maravilhosos querendo participar, aí nada disso aconteceria. Mas é muito bacana. Quem participa sempre elogia e gosta muito. Então tem quem não fique encantado. E no fim, eu fico tensa o tempo todo. Antes, durante, quando acaba, eu falei, ai, deu tudo certo. Né? Mas eu fico É o muito tipo feliz. de iniciativa que fica para a vida dos alunos, né? Eu vejo Sim. muito. Porque, por exemplo, eu fui participar do meu primeiro sarau esse ano, ou final do ano passado, se eu não me engano, online. Eu nunca fui a um Uhum. sarau, nunca soube. Eu morei em Saquarema durante a minha adolescência, eu não me lembro de existir esse tipo de coisa lá. E quando eu morei aqui, eu era muito criança, então também não. Se tivesse, eu também não iria. Então, é o tipo de iniciativa que quando você começa isso na escola, ela vai para a vida, né? Você já descobre desde cedo que gosta e vai procurar por isso na vida adulta, né? Então é muito importante ter esse tipo de iniciativa nas escolas. E eles participam, eles me ajudam muito. O pessoal que é craque lá na aparelhagem de som me ajuda. Todo mundo se oferece. Os alunos, até tem um menino até que acabou se destacando como locutor lá. Ele me pedia atrás de mim, deixa eu fazer. Eu falei, gente, esse livro quer fazer? Eu falei, toma aí o microfone, vai. Eu nem sabia se ele ia fazer Se ia direito dar ou não. certo, né? Olha, deu certíssimo. No ano seguinte ele continuou fazendo. Ano passado não fizemos por causa da pandemia, né? E este ano provavelmente não. Mas quando voltarmos presencialmente, tenho certeza de que todo Me mundo vai ficar convida, animado. me convida.
E vai ser o sarau, né? O sarau. Vai todo mundo querer participar. Vamos ver como é que vai ser essa organização aí. Nossa, eu acho que se perde muito com as aulas online. É necessário, porque não tem condições. Eu, na minha opinião, meu filho tá tendo aula presencial na escola do meu filho não vai, porque eu acho que não tem. Nada justifica enviar as crianças para a escola numa pandemia, a não ser que você não tenha realmente com quem deixar os seus filhos e precise voltar ao trabalho. Mas fora isso, eu estando em casa, não tem justificativa que envie meu filho para a escola. E recentemente, inclusive, teve casos de Covid na turma dele e as crianças tiveram que voltar para o online. Então não tem por que colocar a vida dos professores, dos funcionários e das crianças também em risco e seus familiares. Mas se perde muito com as aulas online por falta desse contato, né? Dessas iniciativas que a gente tenta fazer algo parecido, como, por exemplo, festa junina no passado. A escola tentou fazer festa junina online, não existe, não tem como, não é possível. Né? A gente dá o melhor que pode, mas nunca será como no presencial, né? Eu brinco que eu não gosto de Igual essa gente, mas é questão, mentira, eu tô morrendo de saudade das pessoas. é igual essa questão, né, de lançamento online. Tudo é uma alternativa, é claro, né? É É necessário. mas Não não tô é a mesma reclamando, coisa. não, porque, ó, estamos aqui nos conhecendo, Não, eu não tô, conversando, né? óbvio, é claro, de repente, se não fosse essa oportunidade, né, a Com gente não fosse certeza. conhecer, ou então com muitas pessoas num evento presencial, a gente ia passar uma pela outra e de repente não ia nem, né, E não ia se conhecer de fato, de saber um pouco da história uma da outra. isso. Então tem essa vantagem, não estou dizendo que não, Sim. mas é diferente quando você faz, por exemplo, um lançamento ao vivo, então quando eu faço visitas às escolas, quando eu levo os meus livros, faço brincadeira com as crianças, né? Até o menino atrás do muro foi adotado numa escola na ilha, e aí eu combinei de ir lá, ainda não pude pela questão da pandemia, né? Esperando que eles marquem quando for possível, é claro. Então, esse calor humano, essa coisa de agarrar a criança, de ficar com a adolescente, é outra história com os adultos também, é outra coisa, né? Estamos todos morrendo de saudade das feiras literárias, dos eventos literários de um modo Eu geral. só vou lançar um outro livro, apesar de que eu já tenho aqui algumas coisas já separadas, eu vou fazer algumas revisões e tal, só quando acabar a pandemia. Só presencial. Eu não vou fazer online, não. O último que eu fiz presencial foi em 2019, em dezembro, que foi o Menino Atrás do Muro, que foi também maravilhoso, o lançamento. E aí ele ficou um pouco prejudicado em relação à divulgação dele, né? Mas já participou da Passei crítica. pela mesmíssima coisa. Eu divulguei, eu publiquei livro no final de 2019 e aí a gente fica com aquela expectativa de no ano seguinte levar para as escolas, apresentar, né, propostas e aí não aconteceu, porque quando chegou março, que é o começo do ano letivo, de fato, no Brasil, né, depois do carnaval, não teve, porque estávamos entramos em quarentena. E ano passado, em julho, eu lancei o meu livro mais recente. Então eu tive essa experiência de lançar na pandemia e não recomendo. Mentira, eu acho que publicar livro é sempre bom. Mas não é algo que eu gostaria de repetir, a não ser que eu receba uma proposta muito fantástica e irrecusável e a editora se garanta, né? Tipo, vamos publicar porque vamos ter bom alcance desse livro? Ok, vamos. Mas eu, como independente, não lançaria livro independente, não lançaria livro novo agora durante a pandemia, não. Prefiro esperar próximo ano, porque as coisas estão realmente muito prejudicadas para o livro durante a pandemia, né? Assim, a gente, principalmente para quem publica livro infantil, não dá para fazer evento presencial, não Eu dá tenho para ir nas feito, escolas. eu tenho feito assim, por exemplo, lançamento menino, todos os livros já foram lançados presencialmente, cada um no seu ano respectivo. E quando me chamam numa feira literária virtual, aí eu faço o lançamento de novo, no caso, né? E aí sim, porque aí na verdade não é nenhum lançamento, é uma divulgação do livro, então vale Sim, para é quem quiser. diferente. É Mas sendo diferente. mesmo um lançamento, né, como pegando a questão do significado da palavra mesmo lançamento, aí não. Aí eu prefiro fazer presencialmente mesmo. É. Eu fiz uma abertura de pré-venda do meu livro no ano passado e eu resolvi não fazer lançamento. Porque na Uhum. abertura de pré-venda eu já tinha feito tudo que eu podia fazer. Eu já tinha convidado a ilustradora, o leitor beta, a editora, já tinha conversado com as pessoas, já tinha recebido os amigos, porque eu fiz no meu aniversário, que é para as pessoas não terem desculpa. Fiz uma Aniver Live, foi muito legal. Até gente cantando, tocando violão, parabéns para mim teve.
É, eu fiz Mas, também, eu fiz também. Também tive ano passado. O pessoal pediu e eu acabei fazendo também. Foi bem legal. mas assim, fazer eventos de lançamento online, o que é o melhor do lançamento para mim é o abraço das pessoas, Uhum. autografar os livros e tirar foto com as pessoas, poder registrar aquele momento. E no virtual, perde-se tudo isso. É, Então, é. assim, a não ser que a gente fique assim pro resto da vida, que eu espero que não, não pretendo lançar livro enquanto a pandemia Uhum. não passar, enquanto a gente não pudesse encontrar pessoalmente. E eu gosto de ajeitar as coisas, arrumar. Eu faço, por exemplo, nos infantis, né? Eu faço uma mesa de doces, né? Esse aqui foi no Nova América, o lançamento. E aí eu faço Você toda, fez em né? que espaço do Nova América? Ah, é um restaurante que agora fechou. Eu Ah, foi num esqueci o restaurante. nome. Foi no restaurante, naquele espaço que é ali do lado de fora. Aham, na Rua do Rio. E na Rua do Rio, não. No outro espaço que é mais novo ainda. Eu Ah, esqueci o sim, nome. sei, na parte Tem de um fora. restaurante ali, alguma coisa grilê, agora eu esqueci o nome. Grill, Mas eu grilê. sei onde você tá falando, é perto do Chopp da Brahma. Isso. Era um Eu sei restaurante que onde é. havia ali. Eu fiz ali. Mas aí eu acho que não existe mais. Não sei se foi durante a pandemia, mas o fato é que Uhum. não tem mais restaurante lá. E aí foi muito bacana, foi muito legal. Mesmo o lançamento desse livro, e aí depois parou tudo, né? E aí eu vou E só qual mesmo foi a divulgar. inspiração desse livro? Esse livro, assim, a cabeça da gente não para nunca. E aí, indo para a Ilha do Governador, presa no engarrafamento, né, que é natural, linha vermelha, linha amarela, você fica preso no engarrafamento, eu olhei para aquele muro, né, que não é bem um muro, mas aquele, é uma divisória que tem da comunidade da Maré para a linha amarela e para a linha vermelha, e tinha aqueles desenhos já apagados, já gastos ali. E aí eu pensei, e o menino que está atrás desse muro? E aí eu me inspirei para fazer esse livro, que é um livro que é feito em versos e que vai falar da importância da leitura. Vai falar desse menino, tanto é que esse muro aqui, ele tem aqueles desenhos, já tenta reproduzir Uhum. os desenhos que tem na linha vermelha, amarela, e aqui faz alusão, né, às moradias da comunidade, e ele aqui atrás, olhando assustado para o que tem além do muro. E aí é para passar uma mensagem de leitura, da importância da escola, porque, só resumidamente, o que é a história? É um menino que se vê no meio cercado de preconceito, dizem para ele que ele não pode, né, que ele não pode crescer, que a situação dele não é favorável. E ele tem medo, ele acha que esse muro aqui, né, do restante da cidade, que divide o restante da cidade, é um monstro, e tem medo de ultrapassar o muro. Até que um dia ele vai passeando e encontra no lixo uma pilha de livros. Ele para e vai se interessar por os livros, mas pelos livros ele não consegue ler, não sabe, ele nunca foi à escola. E aí ele fica curioso com aquilo e ele começa com uma sede de aprender. E aí ele vai para a escola. E aí ele começa a entender o que tem ali. E ele fica fascinado e vai lendo, e ele vai crescendo por dentro e por fora, e vai aumentando o conhecimento. E aí ele entende que a partir da leitura e a partir da educação, da escola, ele pode sim voar e atravessar esse muro. Que por um lado é real, porque tem ali a divisão, e por outro é metafórico, que é justamente para dizer que a A gente pode, barreira né, isso, a a barreira barreira, do né, do conhecimento. conhecimento, a barreira das dificuldades. Então, ele vê, né, as situações são lindíssimas também, é um tipo de diferente do outro. Então, você tem aqui o texto inserido na imagem. Então, ele aqui Uhum. com medo do muro, né, o monstro do muro ainda é monstro para ele. E aí, depois, ele vai tomando gosto pela leitura, aí vai aparecendo aqui, né? Enquanto ele Uhum. lê, e as outras pessoas também, depois que ele foi para a escola, ele vai crescendo e ele ultrapassa o muro a partir daí. Então a mensagem é essa, além de ser um texto sonoro, porque ele foi feito em versos, né? Tem a questão de mostrar que é possível, através da educação, através da leitura, de melhorar, né? De sair de uma situação desconfortável, vamos colocar assim. E a gente tem que acabar com os preconceitos, todas as coisas. Então tem muita coisa aqui, fala de folclore, ele começa a conhecer o folclore brasileiro, conhecer as fadas. Então é muita coisa para ser trabalhada aí em escolas, né? E na contação também, dependendo do foco que a pessoa queira dar. Mas o objetivo é justamente mostrar isso.
e o muro precisa ser derrubado através da educação, através, né, do conhecimento. Então, a mensagem que eu quis passar com o livro foi essa. E a inspiração Muito legal. foi a linha amarela e a linha A vermelha, engatar inspiração ela. vem de lugares que a gente menos espera, né, Ana? Exato. 2020 foi o ano das lives. Eu mesma fiz mais de 100 aqui, né? Só de entrevista foram 100. Mas você também faz lives lá no seu canal, né? Isso. Me fala um pouco dessas lives. São entrevistas também? Eu não chamo nem de entrevistas, né? Mais bate-papos. Porque primeiro eu faço convite, por isso que se chama Ana Cristina Rosito Convida. Aí eu faço convite às pessoas que com essa vida que a gente leva, acaba conhecendo muita gente. Pessoas que eu acho que são muito talentosas e que eu gostaria que mais pessoas conhecessem o trabalho dela. E aí faço o convite e pergunto: você quer que eu faça um roteiro para você? Você quer um bate-papo? O convidado é que vai mandar. E aí, na hora, nós vamos batendo um papo, a pessoa vai contando, sempre no foco, né, do trabalho da pessoa, o que ela queira focar, enfim, seja na área de música, seja na literatura, né, seja no caso que eu chamei a menina que faz doces maravilhosos sem glúten e sem lactose, enfim, é a sua arte, seja oficialmente arte ou não, né, o que se chama de arte. E aí, Ah, a mas gente bate comida é um uma papo. arte, né? Sim, mas eu digo assim, né? Porque as pessoas colocam muito a arte voltada a quem faz literatura, quem faz música, né? Aham. Então eu estou falando nesse sentido, mas é óbvio, óbvio que a culinária e tantas outras funções também são arte, para mim, pelo menos para mim. E aí nós batemos o papo, fica aquele papo gostoso por cerca de 50 minutos ou quase uma hora, e pronto. E aí depois eu coloco no IGTV, no meu canal do YouTube, e também passo para podcast, porque eu também tenho um canal de podcast também que se chama Poesia, etc., com Ana Cristina Rosito. E aí eu coloco esses bate-papos e coloco poesia, também leio histórias para crianças, e aí vários outros tipos, que é etc., né? Porque não é só poesia, que já é muita coisa, na verdade, é para abrir Você tem espaço noção para de quantas outras também. edições foram de julho para cá? Foi julho, né? Junho que você começou? Começou dia 28 de junho. Eu acho que nós fizemos, que é uma vez por semana, eu acho que, sei lá, não tenho noção, não. Se eu chutar, vou Não chutar fez essa errado. conta. Não sei, nem prestei atenção. Eu fui fazendo e foi acontecendo. Eu sei que está na segunda temporada e eu pretendo terminar agora em julho, definitivamente. Eu ia terminar em junho, mas aí me pediram para deixar para julho, então eu vou a julho agora. Então não sei se vai acabar Eu mesmo, vou mas me parece, encerrar. Eu vou encerrar parece as que eu vou minhas encerrar. também definitivamente. Muito É, provavelmente eu não volto para uma terceira temporada curto também não. em junho. E aí, Isso, novos projetos. Chega de live de entrevista, nem eu aguento isso mais. é isso mesmo. Eu tô querendo ir para outros projetos. A mesma coisa, mais É, uma coisa em comum entre nós duas aí. mais uma coincidência. Você me falou que tem textos e tudo mais para publicar e que está esperando o momento certo, provavelmente pós-pandemia, assim como eu. Você está trabalhando em algo novo agora? Está escrevendo alguma coisa nova? Na verdade, havia um livro quase pronto de poesia, inclusive já tem quem vai prefaciar esse livro, que é a Susana Jorge, né? Uma poeta bem maravilhosa da Ilha do Governador, que eu sou fã. Mas eu olhei para ele e sabe aquela coisa que você acha que ainda falta alguma coisa? Então eu vou mexer nele mais ainda. Então eu estou fazendo um livro de poesia e um livro de contos e crônicas também, né? Mas o primeiro que vai sair é o de poesia, agora sendo o meu terceiro de poesia, na verdade. E aí depois eu vou colocar os contos e crônicas que eu tenho para fora, e aí depois eu pretendo também acertar um romance que também já está encaminhado aí. Aí acho que isso é uma coisa de cada vez, só a gente pega três coisas e acaba não fazendo nenhuma. Essa aqui é a verdade. Fato. Eu vou pedir para quem tiver perguntas enviar agora. Eu vou desativar os comentários rapidamente para a gente fazer um print da nossa live. Tá Já que a gente bom. não pode tirar uma foto presencialmente, a gente tira um print para Isso, registrar esse momento. Então vamos lá. então vai. Foi, Oi? foi. Vou reativar os comentários aqui, ler o que o pessoal estava falando. Aham. Prof. Su Carvalho. Foi um prazer bater um papo
convidada da Ana Rosito. Beijos, Ana. Ela que eu falei, né? Que é a poetisa, né? A poeta insulana e que vai fazer o prefácio do meu livro de poesia. A É. Marisa Eu Sorriso falou que é um santo engarrafamento esse que te inspirou. A Marisa Sorriso né? Como eu falei do encontro que eu falei com você há pouco, tá? Minha querida amiga Uhum. Marisa Sorriso. Professor Su Carvalho, saraus devem estar presentes desde cedo. Maíra, você não sairá mais dos saraus. Pois é, eu quero ir num presencial quando puder, né? Por enquanto ainda não tive essa experiência. Não sabe, Marisa Sorriso não sabe o que está perdendo. Val Pelada Poética do Eduardo Tornag. É uma grande brincadeira. É lá Não na Zona conheço, vou Sul. pesquisar. Eu tô devendo já de ir lá. É Um dia eu vou aonde? trabalhar. É na Zona Sul, não sei se acho que é Copacabana. Só que aí Marisa me corrija se eu estiver errado. Eu sei que é Zona Sul, mas não tenho certeza se é em Copacabana. É porque eu trabalhava à noite dando aula. E aí acontecia, não sei se vai continuar acontecendo nesses horários, às quartas-feiras à noite. Então eu nunca podia ir. E quando eu deixei de trabalhar à noite, entrou a pandemia. E aí mesmo que ninguém foi a lugar nenhum, né? Mas quando isso tudo acabar, eu vou lá. Ó, a Já, Marisa tá falando que é no muito Leme. no Leme, viu? Então, bom, Marisa, me corrija aí. Eu ainda não fui, eu sabia que era na Zona Quem, Sul. quem quiser comprar seus livros faz como? Há vários caminhos, digamos assim, cada um no seu caminho. É, o livro do Menino Atrás do Muro, nos sites mesmo de compras, tipo americanas.com, Ponto Trio, Amazon. É só entrar lá e comprar, ou na própria editora Katzen também. Né? Ele vai custando, acho que R$ 25. Dandara e as Vaquinhas só mesmo lá na Multifoco, né? É só entrar lá no site da editora Multifoco e comprar. No caso do Dimensões, Dimensões Físico, também em vários sites, americanas.com e também na Multifoco. E o e-book disponível na Amazon. E o Lagarta Crisálida Borboleta, que é o segundo livro de poesias, ele está sendo vendido na editora Autografia, no site da Autografia, e em e-book também na Amazon. Então, é Ó, isso aí. mais uma coincidência, eu também publiquei pela autografia. Viu aí? Esse aqui é meu xodózinho também, que eu gosto muito dele. Linda essa capa. Ana Cristina, muito obrigada. Foi um prazer bater papo com você Eu que e descobrir agradeço. tantas coincidências assim. Se você veio por causa de mim, vai lá seguir a Ana Cristina, acompanhar a programação de lives dela. Tenho certeza que essa simpatia deve estar lá também nas lives semanais. Agora, se você veio por causa da Ana, fica que eu sou legal. Tem entrevista aqui de segunda a sexta, sempre às 19 horas. Amanhã eu converso com a escritora Bruna Paiva. Eu espero por vocês. Beijo, obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Ana, brigadão. Tchau, Tá, tchau. deixa eu só dar um beijo a todos aí, agradecendo a presença de todos. Um beijo e mais uma vez obrigada. Aí, tá Tchau, bom pelo tchau. convite. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Tchau.